Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Irmãos queridos, nós estamos vivendo dias tão complicados, tão difíceis, e que a gente parece que vê tanta gente assombrada no mundo, tanta gente com medo no mundo, e isso tem contaminado a igreja de Jesus. Nós temos visto irmãos muito aflitos dentro da igreja. E eu resolvi falar aqui um pouquinho de algumas promessas que Jesus nos deu, fez a nós, e que nós devemos rememorar isso todos os dias. Porque isso é medicina para a nossa alma, é medicina para o nosso corpo, é medicina para a nossa mente. E a gente precisa relembrar daquilo que Jesus falou para nós, as promessas que Ele nos deu. Tem uma que eu acho que é uma das mais importantes, é que quando Ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E tem muita gente se esquecendo dessa promessa de Jesus. E essa não é uma promessa qualquer, irmãos. Não é uma promessa qualquer. Nós estamos falando do próprio Deus que está falando assim, ó, eu vou estar com você todos os dias, independente das circunstâncias. E ela diz respeito a uma intimidade muito grande de Jesus conosco. É uma intimidade tão grande, é maior do que qualquer pessoa que conviva com a gente. Por mais íntimo que essa pessoa seja de nós, a presença de Jesus, ela é muito maior na nossa vida. Eu sou casado há quase 36 anos com o André, mas eu sei que a presença de Deus na minha vida é muito maior do que a presença da Andréa comigo. A minha intimidade com Deus é maior. Por quê? Porque Ele falou que estaria todos os dias. E eu não estou todos os dias, todos os momentos, todos os minutos com a Andréa. Mas Ele está conosco todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano Ele está conosco. Ele conhece o nosso interior mais do que nós mesmos. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Então, Ele falou que estaria conosco todos os dias. E isso é uma intimidade muito grande. E em cada minuto das nossas vidas, Ele está lá. Jesus está aqui agora. Ele falou que se 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria ali também. Então, Ele está aqui conosco. Ele já está sondando o seu coração. Ele está sondando a sua mente, sabe quais são as suas preocupações, quais são os seus medos, as suas angústias. Ele conhece tudo. Não há como a gente esconder esses sentimentos de Deus, do próprio Jesus. Né? E o interessante é que muitos de nós estamos deixando de acreditar nisso. E isso é um perigo. Tem muita gente deixando de acreditar que Jesus está conosco todos os dias, todos os momentos. Tem muita gente deixando de acreditar nisso. E nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais individualista também. As pessoas estão pensando só nelas, em si mesmas, pensando só nos seus próprios problemas, estão abandonando os seus amigos, abandonando suas famílias, e estão cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando em si mesmas. E isso nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus, porque quando a gente só pensa em nós, quando a gente só se envolve com a gente mesmo, a gente está deixando a pessoa mais importante da nossa vida de fora, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, muito cuidado, temos que pensar sobre essas coisas. Eu fiz umas colas para não esquecer, senão eu perco aqui meu raciocínio. Então eu tenho que de vez em quando recorrer aqui às minhas anotações. Então, a gente vê pessoas que estão resumindo a própria vida numa parede de celular. Vocês já viram que você entra no restaurante, em vez das pessoas estarem conversando no restaurante, elas estão olhando, cada uma no seu celular. Eu vi uma vez, eu falei para o André, olha que coisa absurda, era pai, mãe e 2 filhos. Os 4, numa mesa de restaurante, não conversavam entre si. Eles estavam cada um no seu momento ali, na sua intimidade com o seu celular. E as pessoas estão cada vez mais envolvidas nisso, cada vez mais
mas cheias de preocupações dentro daquilo que eles vivem, daquele mundinho que é o próprio celular. E ali eles têm os amigos, que eles chamam de amigos, seguidores, que na verdade não são, a gente que não tem cheiro. Como é que você pode chamar alguém de amigo se você não sente o cheiro da pessoa? Não conhece a pessoa de perto, olho no olho, não conhece aquilo que a pessoa vive no dia a dia. E eles falam, não, são meus seguidores, são meus amigos. Não são. É uma vida de farsa, é uma mentira que essas pessoas estão vivendo. E isso também afasta essas pessoas, nos afasta de Deus, quando a gente vive nesse mundo voltado para nós mesmos. Um mundo voltados para nós mesmos. E ali naquele celular tem de tudo. Tudo que não presta também tem ali dentro daquele celular. E isso vai contaminando a nossa mente, vai contaminando a mente dos nossos filhos. Crianças pequenas estão apavoradas, crianças pequenas estão tendo comportamentos difíceis, complicados. Por quê? Porque elas estão vivendo aquela vidinha ali e sabe lá o que elas estão assistindo nesse celular. Então, essas pessoas também estão crescendo, essas crianças estão crescendo cada vez mais egoístas, mais voltadas para si e deixando Deus de lado. Essa é uma preocupação que eu tenho, é quando a gente começa a deixar Deus de lado. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E Jesus sabia que nós iríamos viver dias muito difíceis. Ele falou, vocês vão ter dias de aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus já tinha nos avisado que esse mundo é um mundo tenebroso, é um mundo de dificuldades. Mas nós estamos esquecendo de que Ele está conosco todos os dias. E isso tem trazido para as nossas casas angústia, medos. Pessoas estão ficando doentes porque estão se esquecendo das promessas que o Senhor fez nas nossas vidas. Promessa de estar conosco todos os dias. Promessa de que Ele não nos abandonaria, jamais nos abandonaria. E nós podemos experimentar essas promessas de Deus quando Ele fala assim, ó, você está cansado dessa vida? Vinde a mim. Se você está cansado disso aí, dessa situação que você vive, vinde a mim. Vinde a mim que eu vou dar descanso para a alma de vocês. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. E nós estamos nos esquecendo de que nós podemos ir até Ele. Nós estamos nos esquecendo de que nós podemos dobrar o nosso joelho, orar, buscar o Senhor e Ele vai se fazer presente nas nossas vidas. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a ter esse comportamento de buscar o Senhor em oração. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a ler a Bíblia. Eles estão se enchendo de porcaria e estão se esquecendo da palavra de Deus. Vão crescer adultos doentes, adultos longe de Deus, cheios de coisas na cabeça, cheios de ideias, cheios de valores que o mundo colocou lá dentro. E isso é muito perigoso. Então, o mundo está cada vez mais egoísta. Cada um está cuidando de si, o amor está se esfriando de muitos. O amor está se esfriando de muitos. Dentro da igreja a gente vê isso. As pessoas não estão mais se importando umas com as outras. Muito raramente você vê uma pessoa se importando com a outra, se colocando no lugar da outra. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós estamos esquecendo das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, de que Ele estaria conosco todos os dias. Eu bato nessa tecla porque se nós tivéssemos a consciência de que nós temos um Deus que está conosco todos os dias, que Ele lê os nossos pensamentos, Ele sabe dos nossos pensamentos, conhece cada um deles, sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos, nós teríamos uma vida mais tranquila. Eu falo isso de experiência, porque se você se entrega ao Senhor, se você se lança aos pés do Senhor, como a palavra fala, lance sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Ele tem cuidado de nós, mas nós não estamos deixando o Senhor cuidar das nossas vidas. Nós não estamos deixando o Senhor cuidar das nossas casas, dos nossos filhos. Nós andamos ansiosos por todas as coisas. Nós olhamos as notícias no mundo, nossa, o mundo vai acabar. Amanhã o mundo acaba. A doença chegou, eu vou morrer. Que vida é essa que nós estamos vivendo, irmãos? Que vida é essa? Que testemunha é esse de vida, de fé que nós estamos vivendo? Isso é muito perigoso, porque nós estamos nos esquecendo daquilo que o Senhor falou. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo, porque eu venci o mundo.
E nós precisamos renovar isso na nossa mente, renovar essas promessas, essas palavras de Jesus no nosso coração. Precisamos renovar tudo isso. E uma coisa também que nós precisamos entender é que Ele não se esquece da gente. Nós vivemos num mundo que as pessoas estão assim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Aí Ele fala lá em Isaías 49:15, Ele fala assim, haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Irmãos, tudo isso é questão de fé. Você crê que o Senhor falou isso daqui e que Ele não se esquece de você? Eu sei que existem momentos na vida da gente que esse Deus parece distante da gente. Parece que Ele não é real na nossa vida. E tamanhas confusões, tamanhas batalhas que nós estamos vivendo. Às vezes a gente fala, Deus me abandonou. Isso é normal, creia, isso é normal. Mas isso passa quando você se joga aos pés do Senhor. Quando eu falo assim, a oração é uma das coisas mais importantes que tem na vida de uma pessoa. A oração é terapia com Deus. Você, quando ora, você se ajoelha, ou você está na sua cama, ou você está andando, dirigindo, você está falando com o próprio Deus. Olha que o privilégio que nós temos. Você já pensou que você está falando com o Criador do universo? Aquele que tem o controle de tudo na mão, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode mudar a sua vida num piscar de olhos, aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Você já pensou que você... Quando você fala, quando você ora, você está falando com esse Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Então, quando você ora, quando você se derrama na presença de Deus, quando você coloca as suas queixas diante de Deus, você acha que Deus vai te julgar? Não vai. Ele tem misericórdia, graça para nos oferecer, em todo o tempo. Então, não deixe de orar, na mais amargurada situação que você esteja, na maior tristeza que você esteja na sua alma, faça igual aquela profeta, aquela que orou na presença de Eli, que Ana na presença de Eli, ela mal conseguia falar, ela estava chorando, e Eli achava que ela estava até bêbada. Às vezes a gente não tem palavras para falar com Deus. Às vezes a gente não tem palavras, às vezes não saem palavras, mas Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa alma. Irmãos, ore, não abandone a oração, creia nas palavras do Senhor. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não vou me esquecer de você, jamais eu vou me esquecer de você. E outra coisa importante também que nós não podemos deixar de entender é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Nós estamos vivendo momentos no mundo aí que a gente parece que está querendo destruir pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A Bíblia fala, Paulo fala, né, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, como é que a gente vence esse mundo tenebroso? Oração, irmãos, joelho no chão, jejum, busca o Senhor, porque pessoas são usadas pelo inimigo para tentar nos destruir, pessoas são usadas no inimigo para tentarem nos abater. Vocês entendam isso. Então a sua luta não é contra pessoas, mas é contra os dominadores desse mundo, contra o próprio Satanás. A Bíblia fala que se nós resistirmos a Satanás, ele vai fugir de nós. Mas as pessoas estão com medo de orar, não, porque se eu orar demais, vai haver retaliação, o diabo vai se levantar contra a nossa vida. Como é que você vai negociar com uma pessoa que quer te destruir? Como? Você tem que orar mesmo, você tem que buscar Deus, e Deus, o Senhor nos guarda. Vocês lembram quando está escrito em 1 João? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que medo é esse do diabo, irmãos? O maligno não pode nos tocar só se Deus permitir.
E o Senhor não é esse Deus que permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos entender que nós estamos guardados pelo Senhor. Nós precisamos entender que Ele falou que nós estamos embaixo das suas asas. Nós precisamos entender que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós precisamos entender, relembrar que os nossos nomes estão escritos na palma da sua mão e Ele não se esquece de nós. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Independente das circunstâncias, do que as coisas estejam acontecendo, nós temos um Deus vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos um Deus que por nós tudo executa, um Deus que não dorme em serviço, um Deus que, como a Bíblia fala, não está com os ouvidos feridos, agravados, para que não possa ouvir, nem com a mão ferida ou engessada, que não possa estender a mão a nosso favor. Esse é o nosso Deus. Então nós vivemos por fé, crendo nessas promessas de Deus. Essa questão de luta espiritual, tem uma passagem lá no Velho Testamento que é muito interessante. Ela mostra para a gente o que é o mundo espiritual. Nós estamos falando do Velho Testamento, não estou falando de nada no Novo Testamento, de manifestação do demônio, não. Estou falando de uma luta que houve numa cidade. O profeta Eliseu estava numa cidade e junto com o seu ajudante, um garoto, como se fosse um discípulo. Vocês vão ver isso lá em 2 Reis. E o exército inimigo cercou a cidade durante a noite. Cercou a cidade durante a noite. Quando eles acordaram, a cidade estava toda cercada pelo exército inimigo. Aí o garoto, o rapaz de Eliseu, fala assim: ah, meu senhor, e agora, o que vai acontecer? Olha a quantidade de homens que estão cercando a cidade. Já estou parafraseando aqui, né? Já estou aumentando um pouco. Aí, o que Eliseu falou para ele? Isso aqui que é importante. Ele falou assim, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o garoto não entendeu, mas como assim que estão conosco? O exército de Israel é um exército pequeno. O exército inimigo cercou a cidade, é enorme, muito maior em número do que nós. Aí Eliseu orou. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, isso que aconteceu com Eliseu aqui é o que acontece conosco. Nós estamos cercados pelos exércitos do Senhor. Você pode até não enxergar, não ver como o garoto não estava vendo, mas isso é uma verdade, porque a palavra do Senhor fala assim, que o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o amam. Então nós temos o anjo do Senhor que está conosco, acampado ao nosso redor. E você tem a certeza que maior número é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, quando você ora, o mundo espiritual se move, as coisas acontecem, Deus manda anjos, você é cercado por uma miríade de anjos, carruagens de fogo. Se nós pudéssemos enxergar essas coisas quando estivéssemos no meio de uma luta, o nosso modo de lutar seria diferente. O nosso modo de encarar as circunstâncias, as situações seria diferente. É porque nós não enxergamos, e pior ainda, nós não cremos. Nós não cremos que temos um Deus poderoso que luta por nós. No meio de tanta luta que nós estamos passando, Ele luta por nós. Então, hoje eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso, nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Ele não te abandona. Ele não te esquece. Uma mãe pode esquecer do seu próprio filho, mas Ele não esquece da gente. Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você pensa nisso, você enfrenta qualquer coisa. O Senhor está comigo, o anjo do Senhor acampa ao meu lado, Ele não se esqueceu de mim, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira fé em Cristo Jesus que nós devemos ter. Aí nós vivemos uma vida mais tranquila, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Como o Davi falava, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim.
Essa é uma verdade na nossa vida. Tem que ser uma verdade na nossa vida. Nós temos que experimentar isso todos os dias. Isso, como é que nós experimentamos isso? Lançando sobre Ele a nossa ansiedade, orando, entregando tudo aos pés do Senhor. Quando você sai de uma oração, que você se derrama na presença de Deus, Ele ministra sobre a sua vida, você sai de lá leve. Você já experimentou isso? Você sai de lá leve. As coisas ainda estão pegando fogo, mas você sai de lá leve. Você sai de lá renovado, espiritualmente, fisicamente. Então, nós precisamos estar nessa posição de entender que o nosso Deus está vivo, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não tenha medo, como o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso. Nós temos que ser fortes e corajosos, porque nós temos um Deus que por nós luta, um Deus que está conosco todo o tempo. Então, crê em Deus, crê em Jesus. Jesus falou assim, ó, crê em mim, crê em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar, gente. Jesus está às portas. Não vai ser agora que nós vamos desistir da nossa luta, da nossa vida. Nesse momento que nós estamos vendo os sinais acontecendo, tudo acontecendo à nossa volta, nós vamos desistir? A Bíblia fala que esses dias seriam dias terríveis, dias difíceis, mas nós não somos desses que olham para trás. Nós não somos desses que se arrependem daquilo que já prometeram, daquilo que já receberam de Deus e voltam para trás. Nós não somos desses. Nós não somos desses. Então, hoje, saia daqui certo de que o Deus de Israel não dorme. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. O Senhor é a nossa torre forte. Saia daqui hoje crendo nisso. Você vai ver que a sua vida vai melhorar, a sua paz interior vai melhorar, porque Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela vem através desse mover de fé no nosso coração, de entender quem Deus é. E à medida que a gente vai se aproximando dEle, Ele se aproxima da gente. À medida que a gente fica íntimo dEle, Ele fica mais íntimo de nós. E a gente tem uma vida muito mais saudável, espiritualmente e fisicamente. Amém? Eu gostaria de orar por você, você que está passando por momentos de aflição, está se achando abandonado por Deus. Eu gostaria de orar por você, como eu tenho orado muito por minha casa também, aí em relação a isso, porque eu vejo o desânimo nas pessoas, tenho visto muito desânimo, mas nós temos um Deus que está vivo, irmãos. E esse Deus que está vivo, Ele vai te renovar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Coloca a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos ser mais honestos com Deus. A gente não consegue esconder os nossos sentimentos, os nossos medos, aflições, decepções. Nós temos que deixar tudo na presença de Deus. E Ele vai transformar isso, vai transformar o nosso coração, vai tirar essas coisas do nosso coração e vai trazer paz. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Te agradecer pela Tua palavra, porque eu sei que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está aqui ouvindo o nosso coração, ouvindo nossa mente, ouvindo nossas palavras. O Senhor que sonda a mente e o coração está aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Não há como nós nos escondermos do Senhor, escondermos os nossos sentimentos, escondermos as nossas frustrações, medos. Mas eu peço que essa noite, Pai, seja uma noite de ministração do Espírito Santo sobre nós. Senhor, visita cada um de nós aqui, Senhor Deus, renova o Teu povo, Pai, renova a alegria da salvação, a alegria da vida, Pai, restaura casamentos, restaura relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, tira todo o medo do amanhã, Senhor, o Senhor já está lá no amanhã, o Senhor está guardando o nosso amanhã. Pai, os nossos planos estão nas Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, primeiramente, Senhor Deus, na nossa vida, como a Sua vontade é feita no céu, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e quando o Senhor faz a Sua vontade na nossa vida, nós saímos satisfeitos, ó Pai, nós somos abençoados. Em nome de Jesus, ó Pai, cura pessoas nesse lugar, cura a nossa alma, cura o corpo, Senhor. Em nome de Jesus, faça milagres no nosso meio, Pai. Que essa igreja seja, Senhor Deus, um lugar onde o Senhor faça milagres aqui, Senhor. Pessoas sejam tocadas nesse lugar, transformadas, ó Pai, e que vivam verdadeiramente o Evangelho. Se lembrem das Suas palavras, ó Pai, se lembrem das Suas promessas e vivam as Tuas promessas, vivam a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos.
Eu sei que o Senhor vai fazer mais do que nós estamos te pedindo, mais do que nós pensamos, mais do que nós sonhamos. O Senhor é um Deus de abundância, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama graça sobre o teu povo nessa noite, Pai. E para honra e glória eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.